Olá pessoal, vamos dar sequência então no material da disciplina de Planejamento de Transportes e nessa videoaula iremos discorrer algumas particularidades e algumas características que envolvem o transporte rodoviário. Bem, resgatando dados da matriz de transporte, a gente apresenta aqui uma matriz que foi obtida através de um boletim estatístico da CNT, da Confederação Nacional de Transportes, do ano de 2016, que a gente percebe, né, que a participação da modalidade do transporte rodoviário no que concerne ao fluxo do transporte de carga é de 4,2%. E a gente vai verificar, né, e vai perceber o porquê, o motivo dessa participação pequena, devido à restrição, né, da natureza e do tipo de produto que pode vir a ser transportado pelos dutos, certo? Pelo sistema rodoviário. Então essa é a participação no sistema rodoviário dentro da nossa matriz de transporte. Então, o que se entende, né, por conceito do transporte rodoviário? Então, qual é a definição? Então, aqui um conceito geral, dá-se o nome de transporte rodoviário para a movimentação de fluidos e gases pela tubulação. Então, temos aqui uma tubulação e nessa tubulação se dará o transporte de fluidos e de gases. Então, a característica que é específica do transporte rodoviário em relação às outras modalidades, que nas outras modalidades, rodoviário, ferroviário, aéreo e o marítimo, o aquaviário, a gente tem, né, a possibilidade de ter o transporte de cargas e ou de pessoas. No transporte rodoviário, a gente tem exclusivamente a realização do transporte de cargas e de mercadorias, certo? Então, e essas cargas e essas mercadorias que são transportadas, elas são bastante restritas, como, por exemplo, alguns fluidos e alguns gases que são transportados por essa tubulação, certo? Então, esse é o conceito geral do transporte rodoviário que dá, né, essa movimentação, né, desse determinado tipo de carga. Bem, outras características. Os dutos que são utilizados para o transporte, eles em geral são de aço especial, de grande resistência e durabilidade, totalmente soldado para evitar vazamentos, sendo revestido com uma fita plástica colada para evitar corrosão, o que o torna bastante seguro. Mas mesmo com essa segurança e mesmo com o êxito, né, no processo de execução da instalação de um determinado sistema de dutovias, infelizmente, né, existem acidentes que ocorrem, né, ou por falha na execução ou por ação externa, uma ação humana, que às vezes não percebe que tem um duto, por exemplo, subterrâneo, e às vezes acaba, né, por causar algum tipo de acidente, atingindo aquele duto e causando, por exemplo, né, vazamento e grandes prejuízos ao meio ambiente. Uma técnica, né, um procedimento muito comum é o procedimento da gamma-grafia. O que é a gamma-grafia? Isso específico, né, para o transporte rodoviário. Então, é um sistema, né, de uma radiografia obtida através de raios gama. Ou seja, por meio deste processo, pode-se detectar defeitos ou rachaduras no corpo das peças. Então esse procedimento é muito importante, principalmente quando você não tem um duto aparente, né? Um duto que você consegue visualizar de forma fácil, onde teria uma hipotética rachadura, onde teria uma hipotética fissura que poderia vir a causar algum tipo de acidente. Então, um duto que é totalmente subterrâneo, esse procedimento da gamografia, né, ele é bastante interessante, né, porque facilita, né, essa possibilidade de verificar, né, sistemas, né, de rachaduras e ou fissuras que poderia vir a causar algum tipo de acidente. Uma observação que é importante, na construção do gasoduto Brasil-Bolívia, que é o principal gasoduto, né, que existe aqui dentro do nosso país, utilizou-se a gamografia para garantir a integridade das tubulações, principalmente pela grande extensão que esse gasoduto apresenta, né, com mais de 2.000 quilômetros de extensão.
Então, um gasoduto é realmente de grande importância, de grande relevância, né, dentro do contexto local e também dentro do contexto internacional, né, porque beneficia também o nosso país irmão, a Bolívia, né, dentro aqui da América do Sul. Mesmo com tantos cuidados, alguns acidentes podem causar sérios problemas ao meio ambiente. Então aqui a gente apresenta, né, alguns registros de um duto rompido por corrosão e, consequentemente, né, no vazamento, né, desse gás, no vazamento desse líquido que está sendo transportado. É importante destacar que esses acidentes nas dutovias eles estão ligados não somente às falhas técnicas, ou seja, com relação ao processo de execução, pela ausência, né, de um processo de gamografia bem realizado, ou pelo fato de não ocorrer a gamografia, mas às vezes esses acidentes ocorrem também por rupturas nas tubulações ou falhas nos mecanismos das válvulas. Mas também esses acidentes, eles podem ser causados pela ação de agentes externos, ou seja, pelo homem, como por exemplo um trator escavando. Às vezes é comum, né, a gente verificar nos locais onde existem tubulações subterrâneas aqueles avisos: atenção, não escavar, atenção, não cavar. E às vezes, né, pela falta de informação, pela falta de sinalização, você termina utilizando de forma indevida um trator, por exemplo, para poder fazer uma determinada escavação, e essa escavação poderá vir a atingir, né, aquele sistema dutoviário e, consequentemente, causando algum tipo de acidente. Então, aqui mais registros, né, de acidentes com o sistema dutoviário no Egito, na Nigéria, mostrando, né, grandes problemas, né, quando essa estrutura é atingida. Aqui, acidentes dentro do Brasil, acidente com gasoduto da Petrobras no ano de 2000, na cidade de São Paulo. Outro acidente do rompimento de um gasoduto de GLP na cidade de Barueri, também no estado de São Paulo, no ano de 2001. Ou seja, exemplos dos mais diversos possíveis, né, que relatam, né, acidente envolvendo a estrutura da dutovia. Uma característica também de suma importância relacionada ao transporte rodoviário é que neste modal a diferença dos demais é que o veículo que efetua o transporte ele é fixo, enquanto que o produto a ser transportado é que se desloca. Então a gente caracterizou, né, nos sistemas de transporte aqueles 4 componentes, lembram? Veículos, vias, o plano de operações e os terminais. Então, no caso aqui do veículo, qual seria o veículo do sistema rodoviário? O veículo do sistema rodoviário seria a estrutura dos dutos. E esse veículo, ou seja, esse duto, ele não se move, ele fica fixo. O que se move, né, é o produto que está sendo transportado. Então é uma característica específica, né, do sistema rodoviário em relação às outras modalidades, onde os veículos efetivamente, né, deslocam-se, né, entram em movimento, certo? Então, característica importante aí da modalidade. Como qualquer modalidade, né, a gente tem as vantagens e as desvantagens da utilização desse tipo de sistema. Entre as vantagens, quais seriam os principais pontos que a gente poderia destacar? É uma alternativa de transporte não poluente, com reduzido impacto ambiental. Então, realmente, né, ele é bem interessante nesse sentido, uma característica positiva. O problema é quando você tem, né, um rompimento, e principalmente quando você tem rompimento de um sistema dutoviário que é subterrâneo, que você não tem acesso imediato, né, àquele vazamento. Mas é uma modalidade, né, que apresenta o transporte não poluente, certo? Então é uma vantagem bem interessante. Outra vantagem é a possibilidade de você ofertar um serviço continuado, 24 horas todos os dias. Então, se você tem, por exemplo, restrição de circulação de um caminhão, às vezes você tem restrição de circulação em uma determinada rota de um sistema aéreo, né, do uso do avião. Se você tem, num determinado momento, restrição do uso de uma hidrovia por falta de navegabilidade, né, às vezes a hidrovia só se encontra navegável em parte do ano.
O sistema rodoviário não, ele está 100% disponível, independente de época do ano, independente de hora do ano, então o sistema 100% disponível, né, o que também caracteriza uma vantagem interessante. Outra vantagem da modalidade do transporte rodoviário em relação às outras 4 modalidades é a questão do custo reduzido de transporte. Ele apresenta um baixo custo de manutenção e operação. Então é uma característica interessante. E também, né, é uma modalidade que apresenta uma menor possibilidade de perdas e roubos. Obviamente que existem às vezes alguns tipos de sinistros, mas essa possibilidade ela é bem inferior quando você compara com as outras modalidades. Em relação às desvantagens, a gente tem alguns aspectos importantes, né, de serem mencionados. Primeiro, o alto custo de implantação. Então, a implantação, né, inicial da infraestrutura do transporte rodoviário é uma implantação alta, certo? Então, esse alto custo termina, né, caracterizando como uma desvantagem que a modalidade apresenta. Então, quais são os fatores, né, que estão relacionados a esse alto custo de implantação? Construção, propriamente dita, requisitos para controle de estações, capacidade de bombeamento, né, do fluido, né, que vai ser transportado, entre outros aspectos. Então, esse alto custo de implantação é uma característica, né, presente e se tornando como uma desvantagem que a modalidade apresenta. Outra desvantagem é o transporte lento. É um transporte, né, que, a depender do tipo de produto que está sendo transportado, ele tem uma velocidade baixa, de 2 a 8 km por hora. Que quando você também faz a comparação com outras modalidades, você percebe, né, que essa velocidade é muito baixa. Risco de acidentes ambientais, a gente apresentou, né, por mais exitoso que seja o processo de execução, mas às vezes, né, existem falhas nesse processo, você pode haver o rompimento e também em função da presença do homem, né, de falha externa decorrente de uma ação do homem, como por exemplo a questão, né, da utilização de tratores em áreas que você não poderia fazer o processo da escavação. Então, risco de acidente ambiental. E uma característica ruim é a questão da pouca flexibilidade de destino de produtos. Você só pode transportar pela dutovia, onde obviamente a dutovia está instalada, né, e você tem uma limitação de infraestrutura de sistema dutoviário instalado no Brasil, e restrição com relação à natureza de produtos. Tradicionalmente são produtos, né, fluidos e produtos gasosos, que são os produtos que são transportados por este sistema. Bem, o transporte rodoviário ele pode ser dividido em algumas nomenclaturas, né, em alguns tipos. Esses tipos que caracterizam a classificação do transporte rodoviário se dá basicamente em função do tipo do produto que está sendo transportado. Então, por exemplo, se aquele sistema rodoviário vai estar transportando óleo, petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, etc., a gente dá o nome de oleoduto. Então, oleoduto, nada mais nada menos, é um sistema dutoviário, mas que apresenta a particularidade, né, de transportar esses tipos de produtos que são listados aqui. Outro tipo, outra classificação, mineroduto. O mineroduto, né, também como o próprio nome sugere, é um sistema dutoviário cujos produtos transportados seriam o salgema, minérios de ferro, concentrado fosfático, entre outros. Então, é a natureza, né, do tipo de produto que vai ser transportado. Aqui o mesmo esquema, gasoduto. Tem um gasoduto, o produto transportado principal é o gás natural. Então, o gasoduto Brasil-Bolívia, né, eu tinha falado mais de 2.000 quilômetros, na verdade, o gasoduto Brasil-Bolívia apresenta 3.150 quilômetros de extensão. É um dos maiores do mundo, é um gasoduto de grande importância, né, como eu falei, não somente para o Brasil, como também para a Bolívia. E esse sistema rodoviário, que apresenta por finalidade o transporte do gás natural, a gente nomenclatura ele, né, dá o nome dele de gasoduto, certo? Então aqui algumas ilustrações, alguns exemplos de oleodutos, com aqueles tipos, né, de produtos que podem ser transportados, exemplo de um mineroduto para o transporte de salgema, minério de ferro e o concentrado fosfático, e um gasoduto aqui na cidade de Campinas.
Observe, né, a gente vai falar daqui a pouquinho com relação a isso, mas observe, né, todo o ambiente extremamente acidentado, né, com grande desnível topográfico, e você mesmo com essa situação desvantajosa, você consegue fazer o lançamento, né, de um sistema rodoviário. Então existem algumas modalidades, principalmente o transporte ferroviário, que você tem dificuldade, né, de fazer a implantação de um sistema ferroviário, de lançar uma infraestrutura de uma via permanente numa região onde você tem um aclive muito significativo, né? Você tem restrição em função da inclinação que aquele terreno vai apresentar. Algo que a gente não percebe, né, no transporte via sistema rodoviário, certo? Então, aqui uma estrutura bastante agressiva, né? Uma estrutura bastante acentuada com relação à característica do relevo. Então, aqui se chama de gasoduto. Uma outra classificação com relação aos tipos de dutos faz referência a como ele está instalado, certo? Então existem os chamados dutos subterrâneos, ou seja, são aqueles dutos que são enterrados para serem mais protegidos contra as intempéries, contra os acidentes provocados por outros veículos e máquinas agrícolas. Então não é aqui um duto que vai ser enterrado, né? Então, curiosidade, seria o duto, né? O tipo de duto subterrâneo. Os dutos aparentes, ou seja, são aqueles visíveis, né, que a gente consegue perceber de forma clara onde ele está instalado e que normalmente acontece nas chegadas e saídas das estações de bombeio, nas estações de carregamento e descarregamento, né? A gente tem até um sistema, né, de duto aparente aqui em Maceió, aqui no nosso emissário, né, que a gente percebe, né, o sistema de dutovias, de dutos instalado ali naquela região, ali próximo da Braskem. E os dutos aéreos, ou seja, são aqueles colocados bem acima do solo, que são necessários, né, para vencer grandes vales, como foi aquele exemplo, né, daquele gasoduto lá da cidade de Campinas, para vencer cursos d'água, pântanos, né, ou terrenos muito acidentados. Então essa é a natureza, né, do duto aéreo. Uma característica final para a gente fazer a conclusão, né, dessa descrição resumida, né, do transporte rodoviário, que a gente já tinha informado, ao contrário das rodovias e ferrovias, onde as rampas máximas dificultam bastante a escolha da diretriz e, consequentemente, né, do local onde aquele percurso, onde aquela infraestrutura será lançada, as tubulações podem ser lançadas em rampas de até 90 graus, algo, né, que é impossível de você prover para o transporte ferroviário e bem como para o transporte rodoviário. Então é uma característica importante que a modalidade apresenta, né, a possibilidade de você lançar uma infraestrutura numa situação extremamente adversa, como por exemplo uma rampa de 90 graus. Então isso é possível, né, de você fazer a utilização do transporte rodoviário. E isso apresenta alguns benefícios, algumas vantagens, como no caso, né, do gasoduto, tornando o trajeto entre os pontos extremos o mais direto possível, ou seja, o mais curto possível, consequentemente, né, sem a necessidade de você utilizar uma maior extensão daquele sistema, daquela infraestrutura, o que iria, né, naturalmente trazer um recurso, um investimento maior e, consequentemente, um maior gasto. Então, pessoal, essas seriam algumas particularidades, algumas características que envolvem o transporte rodoviário e eu espero, né, que possa ter ficado claro esses conceitos gerais da modalidade. Um grande abraço e continuem os estudos de vocês. Tudo de bom e sigamos em frente. Tchau, tchau.